Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um pronunciamento recente feito pelo Kremlin, que disse que os soldados franceses enviados para a Ucrânia serão alvos legítimos, com membros de topo do regime de Vladimir Putin dizendo mesmo que serão ativamente caçados. No dia 4 de junho, durante uma viagem de trabalho à República do Congo, Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, disse que qualquer soldado francês na Ucrânia será visto como um alvo legítimo, não importando a sua missão no país. Durante a sua declaração, Lavrov disse acreditar que instrutores franceses já estão destacados e atuando na Ucrânia, adiantando ainda que, não importa o posto ou a função desses militares, todos serão vistos como alvos legítimos. Essa declaração de Lavrov foi acompanhada por outras similares de membros de topo do Kremlin, que disseram que a Rússia está preparando uma autêntica operação para caçar soldados franceses na Ucrânia, visando ferir ou matar o maior número deles assim que chegarem ao país. O objetivo dessa estratégia de caçar soldados franceses é bastante claro: causar um grande número de baixas entre os elementos franceses destacados na Ucrânia para pressionar a opinião pública francesa. Segundo diversos propagandistas russos, quando os soldados franceses feridos começarem a retornar para casa e, pior ainda, quando caixões de soldados franceses mortos começarem a chegar, a opinião pública reagirá com fúria e indignação, pressionando o presidente francês Emmanuel Macron a retirar os soldados da Ucrânia. Trata-se efetivamente de uma estratégia que pode dar algum resultado, dependendo do número de baixas acumuladas, pois foi exatamente isso que forçou a saída francesa da Indochina em 1954. Aquele conflito, conhecido como a Primeira Guerra da Indochina, começou em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, toda a Indochina francesa, composta por territórios que correspondem hoje ao Vietnã, Laos, Camboja e uma parte da China, esteve sob controle japonês, com forças rebeldes locais lutando ferozmente contra as forças japonesas de ocupação. Quando os japoneses se renderam, a Indochina voltou para controle francês, com os rebeldes, que antes combatiam os japoneses, passando a combater os franceses, empregando para tal técnicas avançadas de guerrilha que foram aprimoradas durante os 5 anos de guerra contra o Japão. No final dos anos 40, os rebeldes, liderados por comunistas como Ho Chi Minh, passaram a receber forte apoio chinês e soviético, que deu a esses rebeldes uma grande quantidade de armas modernas que resultaram em um grande aumento nas baixas francesas. E assim, em agosto de 1954, após 7 anos e meio de guerra, e após a França acumular quase 21 mil mortos e 65 mil feridos, a pressão pública foi tanta que o governo francês não teve outra opção a não ser se retirar da Indochina. Uma retirada que abriria caminho para o início de uma outra guerra, ainda mais sangrenta do que essa, a Guerra do Vietnã. A Rússia sabe muito bem que a opinião pública ocidental tem um grande peso na forma como os países se empenham nas guerras, tendo sido, aliás, por esse motivo que os Estados Unidos não voltaram ao Vietnã em 1974 e 1975, após o Vietnã do Norte ter rasgado o acordo firmado em janeiro de 1973, que colocou um fim àquela guerra. Sem apoio popular, após mais de uma década de pesadas baixas norte-americanas em um conflito no longínquo Sudeste Asiático, o presidente Gerald Ford não pôde enviar novamente as suas tropas para o Vietnã, oferecendo assim a vitória aos comunistas norte-vietnamitas. Esse é, aliás, o grande calcanhar de Aquiles das democracias que se envolvem em guerras. Ao contrário das ditaduras e autocracias, como é o caso da Rússia, que conseguem esconder e mascarar os dados de baixas, além de perseguir, prender e calar vozes dissidentes,
As democracias, como é o caso dos Estados Unidos e, neste caso específico, também da França, não têm forma de esconder por muito tempo o número de baixas, principalmente se forem elevadas e, principalmente, se ocorrerem em um conflito não diretamente relacionado com o dia a dia dos franceses. Por isso, os russos sabem que se causarem baixas significativas nas forças francesas enviadas para a Ucrânia, essas baixas terão um peso muito forte no governo fragilizado e fragmentado do presidente Macron, obrigando-o, na visão dos russos, a inevitavelmente se retirar da Ucrânia. Ainda não está claro se, quando e como a França enviará soldados para a Ucrânia, mas daquilo que sabemos até o momento, esses soldados atuarão, em um primeiro momento, como instrutores, podendo atuar, dependendo da evolução do conflito, na operação de defesas aéreas ou na proteção das fronteiras, tudo com o objetivo de liberar combatentes ucranianos para a linha de frente. Em uma guerra onde é impossível esconder grandes formações militares por muito tempo, será mesmo só uma questão de tempo até a Rússia descobrir a localização das formações francesas, momento no qual, segundo Lavrov, serão imediatamente atacadas.